Bora começar mais um episódio Pod Action Brasil no ar. Eu sou Diego Ávila e hoje não está aqui comigo o Vini Vargas. O Vini hoje não conseguiu estar presente no evento, aí na gravação. O cara está cobrindo esportes diferentes, então está um pouco ocupado nessa função toda aí. Mas cá estamos nós, prontos para gravar. Hoje um papo para ir às alturas com esse cara que já esteve aqui conosco, mas antes deixa eu te dar um recado, hein? Segue a gente no Instagram, @podactionbrasil, ou também no YouTube, youtube.com.br/podactionbrasil. Lá você vai poder me ver, vai poder ver o nosso convidado, e tem outros episódios que você pode curtir. Então, segue a gente lá no canal, ativa a notificação, dá o like no vídeo, toda aquela coisa para ajudar a gente a ir mais longe e, com certeza, levar o Pod-Action a mais pessoas, inspirar uma qualidade de vida, né? Uma melhor qualidade de vida. Bom, o nosso convidado já esteve aqui no episódio 39, esse ano mesmo, para falar sobre o projeto 7 Cumes para a Sofia. A ideia dele é criar uma reflexão em cima dos cuidados que devemos ter com a natureza, que futuro queremos deixar para as próximas gerações, que iremos deixar, não é? Bom, ele tem a missão de subir as 7 montanhas mais altas de cada continente. Para poder entender melhor isso, vai lá, depois desse episódio aqui, escuta então o episódio 39, você vai gostar bastante, o papo foi muito bacana. E agora ele está de volta para poder falar da segunda etapa desse projeto das 7, né? O cara que é advogado, pai da Sofia, gaúcho, e adora um esporte diferente, né? Bom, Luiz Henrique Thomas, ou Henrique, bem-vindo novamente ao Pod Action. Diegão, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente, conversar um pouquinho contigo para contar como é que foi a segunda etapa já do nosso projeto. Segunda etapa, hein? Que loucura. Cara, eu fico pensando, ansiedade, né? Pensando, nossa, são 7 montanhas, né? E aí vai alguns anos organizando isso daí. E eu já fico ansioso de pensar quando é que é a próxima e tudo mais, assim. Mas fala para nós, como é que foi subir a montanha, o Kilimanjaro, na África, né? Tem 5.891 metros de altura. Já está recuperado fisicamente dessa experiência? Já estou recuperado, já estou nos treinos de novo, né? A gente não consegue parar muito, né? E o Kilimanjaro também, dentre as 7 do projeto, é uma montanha que eu diria que é a mais tranquila das 7. E é evidente que quase qualquer montanha aí perto de 6.000 já dá um trabalho gigantesco, a gente tem que estar bem condicionado, né? Mas das 7 do projeto é o que a gente imaginava aí, que fisicamente seria menos desgastante, né? E de fato foi uma montanha que, vacinado do Aconcagua, né? Porque eu tinha feito a Aconcagua em janeiro e foi muito duro, foi uma temporada muito dura. Dizem que foi a temporada mais fria das últimas 2 décadas, essa do Aconcagua, né? Então foi bem difícil, e aí com essa vacina do Aconcagua, o Kilimanjaro foi um pouco mais tranquilo. Então acho que já estou recuperado, já estou treinando bastante. E tu perguntaste ali, referiu que como a gente controla a ansiedade, né? Porque são 7 etapas, né? E na verdade, quando o projeto nasceu, eu sempre soube da dimensão e da dificuldade de implementar e executar ele, né? Para te ter uma ideia, esse ano o Juarez, um capixaba, aí, foi o 10º brasileiro a completar os 7 cumes. Então, na história toda, só tem 10 brasileiros que conseguiram escalar essas 7 montanhas. Isso já prova por si só a dificuldade, né? Tanto em questão de logística, quanto a questão de organização financeira, porque tem algumas montanhas que são muito caras. Então, quando o projeto nasceu, eu já tentei me vacinar para curtir cada momento, cada etapa, e vencendo uma por uma, curtindo a fase de planejamento também. Eu tenho um amigo meu que está junto no projeto, que é o Henrique Frank, que sempre capricha nessa fase do planejamento e tal. Agora, por exemplo, a gente já está começando a planejar a próxima, né? Que vai ser só em julho do ano que vem, mas as logísticas são muito complicadas, até a questão da preparação, cada montanha exige uma preparação física um pouco diferente. Então, a gente tenta curtir esse processo, porque hoje o mundo está muito assim, né? A gente mal consegue uma coisa, já está pensando noutra, está correndo. Então, a ideia é degustar cada etapa, tanto fazendo a montanha, quanto na programação da próxima. Eu acho que isso facilita um pouco e faz com que a ansiedade diminua, né? Claro. Como é que foi essa experiência para essa montanha, assim? O que tu pode contar do que viveu na subida?
Foi muito, muito especial. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande de conhecer o continente africano, né? Um continente que eu ainda não conhecia. E a gente conseguiu implementar lá a ideia, um propósito do projeto, que é por onde passar, deixar alguma contribuição, algum legado, né? E é um país muito propício para isso também, né? Então a gente me chocou assim, uma forma muito grande a questão cultural e principalmente como aquele povo consegue superar as dificuldades com muita leveza e com muito sorriso no rosto. Isso é uma coisa que me marcou muito, assim, é um povo muito alegre, que apesar de todas as dificuldades em que eles vivem, assim, vivem sempre com muita alegria, muito sorriso no rosto. Isso marcou bastante. Então, desde a chegada lá, nos receberam super bem. A gente estava contando com o pessoal local também, né? Uma logística local que nos aguardava lá. Nos trataram super bem, foram super receptivos. E até a chegada no sopé da montanha, quando a gente começou a escalada, que nos deparamos com uma montanha muito diferente, né, do que a gente vê nos últimos anos, porque grande parte do gelo que havia no Kilimanjaro já não há mais, inclusive alguns estudos que indicam que em 2030 ou 2035 não haverá mais nada de gelo no Kilimanjaro, o gelo eterno que tinha lá não vai existir mais. Deixa eu te interromper e te fazer uma pergunta. Tu faz, além do estudo para subir a montanha, dificuldades e tudo mais, tu busca essa questão histórica, entender como é que vai ser daqui para frente, como é que está sendo o impacto de cuidados com a natureza do local, assim? Sim, sem dúvida. Esse é um grande propósito do projeto, né? Porque a nossa ideia é documentar, justamente porque essa ideia toda do projeto nasceu com o nascimento da minha filha. E a preocupação que eu tinha era sempre, pô, eu adoro escalar e tal, gostaria muito que ela pudesse um dia fazer isso que eu faço, conhecer esses lugares tão lindos que eu conheço, essa natureza exuberante, mas o rumo que as coisas estão tomando, quem sabe isso não seja possível. Então, uma das minhas ideias foi documentar isso para que ela pudesse ter acesso no futuro, né? Quando ela tiver os seus 18, 15, 20 anos, a gente poder mostrar para ela. Então, a gente sempre dá uma estudada nessa questão, nesse avanço, como está a área específica, né, da montanha em relação a isso, e o Kilimanjaro tem essa peculiaridade. Esses estudos mostram que dentro de alguns anos não vai mais existir nenhum vestígio de gelo lá, né? E isso foi uma coisa que já na chegada na montanha me impactou bastante, porque para chegar no Kilimanjaro a gente passa por uma floresta bem fechada, né? Então a gente caminha 2 dias através dessa floresta, que é muito fechada, super linda, assim, lembra muito a floresta amazônica aqui do Brasil, né? E quando a gente chega na montanha, tem essa questão de ter visto fotos de 10, 15, 20, 30 anos atrás do Kilimanjaro e como é hoje, assim. Então isso já impactou um pouco, né? E à medida que a gente vai avançando e os dias passando, a gente vai chegando perto do cume, eu acho que isso salta mais aos olhos, porque tinha um pedaço de um gelo eterno muito grande ali na lateral do cume do Kilimanjaro, e hoje já está bem pequeno, assim, e tu consegue ver, conversando com os guias lá também, a gente percebeu que era uma referência que eles nos deram, né, que esse degelo está avançando muito rapidamente e que muito provavelmente aí dentro de alguns anos já vai desaparecer totalmente, né? Isso acaba trazendo uma nova face da montanha, né? Para muitos a montanha perde um pouco da beleza, né? Porque esse contraste entre o vulcão, entre esse tipo de material com o gelo, faz com que ela se torne uma montanha muito específica, né? Muito bonita, né? Sim, e não deveria ser, na verdade, desse jeito, né? Mas as coisas acontecendo. Tu comentou que essa montanha foi mais fácil fácil, a gente coloca entre aspas, né? Menos difícil, menos difícil. Menos difícil de subir, assim. O que tu encontrou de diferença em relação à outra? Em relação específico do projeto, né, que é a segunda que a gente faz, a grande diferença para a Aconcagua, que foi a primeira que nós escalamos, bom, a altura, a Aconcagua é uma montanha de 7.000, né, bem próximo de 7.000, está situada na Cordilheira dos Andes, então, por si só, já as temperaturas são muito diferentes, a Aconcagua é muito frio,
Na época que nós fomos, na temporada que nós fomos, né, esse ano em janeiro, nevou muito, então a gente pegou muita neve, o que causa um pouco de uma fadiga grande também, né? Porque afundava um pouco os pés e tal. Mas o grande diferencial eu acho que é o frio, né? A Concagua a gente pegou muito frio e é um jogo diferente porque o corpo gasta muita caloria só para manter o aquecimento, né? Então, e a gente, por estar na altitude, acaba não tendo muita fome também. Então, foi uma coisa que eu senti bastante na Concagua, foi essa matemática não fechar direito, né? De ingestão de calorias, porque a gente não tem apetite devido à altitude, e de uma queima muito grande de calorias pelo frio, só para manter a própria temperatura corporal, né? Então, a gente vai causando uma estafa no corpo, a gente não consegue regenerar, né? E isso no Kilimanjaro não aconteceu, porque a temperatura era boa, assim, acho que no dia de cume nós pegamos -8, -10, uma coisa assim, então foi o máximo que nós pegamos, né? Durante o dia temperaturas bem agradáveis, digamos assim, então foi uma vantagem muito grande que nós tivemos no Kili, né? No Kilimanjaro. Tu comentou que para poder chegar à montanha precisaram passar por uma floresta, né? Acampar, como é que foi isso? Sim, a gente dorme uma noite na floresta, quase chegando na montanha, né? E é muito bacana porque essa rota que nós fizemos, Rota Machame, é uma rota muito diferente, que tem paisagens muito diferentes, né? Então isso faz com que essa caminhada, essa aproximação à montanha seja muito agradável, porque a gente vê vários tipos de animais, de plantas e floresta até chegar na montanha. E isso também é muito diferente em relação à Concagua, por exemplo, que é uma cordilheira, só montanha, 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 né? E lá a gente já vê uma bastante vegetação, muito verde, até começar a subir efetivamente, né? Que esse verde vai diminuindo e a gente consegue ter uma outra percepção também de paisagem, né? Henrique, eu estou acompanhando aqui desde os 6 minutos aqui na sala, aqui Olha pelo quem lado de chegou. fora. E eu fiquei assim, eu falei, cara, não vou poder ficar aqui só assistindo. Eu quero perguntar também, eu quero saber mais dessa história aí. Direto do treino, Vini Vargas. Cara, eu queria saber o seguinte: a gente tem num desafio que é tão longo e vários dias, um planejamento sempre para conseguir alcançar o objetivo, mas por ser tantos dias, as chances de sair, de sair algo fora do planejamento aumenta, né? Saiu algo assim que tu tinha pensado, tinha planejado e acabou ficando muito fora, porque eu acho que essa questão do montanhismo, o improviso também é algo que tu desenvolve, que tu adquire uma técnica até de improvisar, né? Houve assim algum momento nesse desafio, não? Boa pergunta, Vini, porque eu sempre fui um cara muito pragmático, assim, né? E um cara que adora planilha, adora cumprir planilha e seguir à risca as coisas. No final do ano passado, quando a gente estava desenvolvendo o projeto, eu tive a oportunidade de almoçar com o Amir Klink e a gente conversou bastante e ele me disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele falando sobre planejamento, sobre todas as aventuras que ele já viveu e as expedições que ele organizou e participou. E ele me disse que o bom planejamento é aquele planejamento que consegue ser flexível. E, pô, isso mexeu muito comigo, porque eu tinha aquela ideia de, bom, vou programar tudo, organizar tudo, os mínimos detalhes. Só que, principalmente nesses esportes que tem a questão climática também, que não dependem da gente, né? Isso pode acontecer. No Kilimanjaro, não aconteceu nada assim que fez com que a gente tivesse que adaptar ou alterar muito os planos iniciais. Justamente pelo como eu estava falando com o Diegão, pela questão do clima também, né? Lá foi um clima mais estável. Lá a gente pegou um pouco de chuva nesse dia que a gente atravessou a floresta só, e depois um clima seco, uma temporada perfeita, assim, para fazer escalada. No Aconcagua, em janeiro, a gente já teve mais adversidades, porque as datas que a gente havia planejado para fazer ataque ao cume, para fazer um monte de coisa, tiveram que ser alteradas, porque o vento mudou. Lá pelas tantas, a força do vento, que era X, virou X ao quadrado. Então, a gente teve que organizar. A gente estava acampado a 6.000, um lugar que não é muito saudável a gente ficar por muito tempo. A gente acampa e
mesma noite que a gente acampa, a gente só dorme um pouquinho, meia-noite, 1 hora, a gente sai atacar o cume. E no Aconcagua, devido ao tempo, não deu. Então a gente teve que ficar 2 noites inteiras a 6.000 e o corpo detonando, porque tu não consegue regenerar, descansar, tu não tem fome, tu não consegue dormir direito, né? Tu fica só cochilando, acordando. Então foram situações que a gente teve que contornar lá. E justamente esse tipo de situação, eu acho que amadurece a gente, faz com que quando a gente tiver que passar por isso de novo, já esteja muito mais preparado, né? Mas felizmente no Kili não aconteceu. Essa época do ano no Kilimanjaro é muito, muito propícia para isso, né? Então, quase todo mundo que decide escalar o Kili em setembro, ali, um pouquinho de outubro, tem muita facilidade nesse sentido. A previsão é bem estável e a gente consegue organizar tudo de acordo com o que a gente planejou. Ninguém passou mal também, assim, da expedição, todo mundo ficou relativamente bem, assim, então isso é uma coisa que pode alternar também, né, como nós estávamos em 5 pessoas, se alguém eventualmente não tem a mesma aclimatação, não está aclimatando bem, a gente tem que separar os grupos e aí nesse grupo B, digamos assim, criar uma outra alternativa, né, sair um pouco mais cedo, partir para algum acampamento, quem sabe um dia antes ou um dia depois, então tudo isso é aquilo, trazendo de novo o que o Amir falou, né, que é o brilhantismo do bom planejamento, que é planejar com flexibilidade. Não, porque além da dificuldade que tem de pessoal já de tantos dias, de poder acontecer alguma coisa, tinha toda uma equipe de 5 pessoas que também todos têm que passar ali, todos têm que estar bem para conseguir alcançar o sucesso, então fecha tudo direitinho, assim, né? E essa equipe que estava contigo também já era experiente, no fim cada um tinha o seu papel ali, deu tudo certo nesse aspecto também da equipe. Deu tudo certo. Essa parte quem faz com um brilhantismo muito grande é meu amigo Henrique Frank, né? Ele tem uma capacidade, até pela experiência que ele já tem, de enxergar muito rapidamente o perfil de cada um e adaptar isso para que o grupo saia como o maior vencedor, né? E isso é interessante também na montagem do grupo, porque a gente precisa lidar com esses perfis diferentes, essas personalidades diferentes, e numa situação de extrema como essa, algumas coisas acabam acontecendo, a gente não está numa situação de conforto, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas esse grupo foi espetacular, assim, nós fomos o Henrique Frank e eu, a fotógrafa Maria Albereci, que é espetacular, assim, até em breve as fotos vão estar saindo aí, o trabalho dela é maravilhoso, assim, muito sensível, assim, conseguiu captar com muita sensibilidade a expedição. E mais 2 amigos meus foram também, e um deles com a sua primeira experiência de montanha. E isso foi muito marcante, assim, então a gente teve todo um cuidado especial, porque é uma montanha que não exige grande capacidade técnica, mas é uma montanha de quase 6.000, né? Então, ela é muito desgastante e nenhuma montanha aí perto de 6.000 vem de graça. Então, tinha toda essa preocupação também, para que seja principalmente para que seja uma experiência agradável, né? Para que essa pessoa que está iniciando consiga ter essa percepção de que, muito embora haja um esforço extremo, seja extremamente desconfortável por alguns dias, assim, a recompensa depois dura por muito mais tempo, né? E então tem que fazer a pessoa entender isso, assim, nesse processo. Mas foi super maravilhoso, o nosso amigo adorou, esses dias já me perguntou quando é que a gente vai comprar passagem para a Rússia. É tipo tatuagem, né? Quando tá fazendo assim, meu Deus, cara, nunca mais vou fazer tatuagem, que dor. Aí na outra semana já tá ligando pro tatuador para marcar de novo. A próxima. Foi a mesma equipe que foi na primeira subida? Não, a gente mudou algumas coisas, e isso faz parte também, porque essa galera, principalmente os filmmakers e os fotógrafos dessas condições extremas, assim, sempre tem muito trabalho, né? Então a gente tem uma equipe aí que a gente visualiza de 2, 3 pessoas e a gente vai rodando elas de acordo com o calendário das montanhas, né? Porque agora a próxima vai ser em julho ou agosto do ano que vem. Bom, pode ser quando chegar lá e a gente tiver que efetivamente contar com um desses profissionais, alguém já tenha assumido algum compromisso anteriormente, então é bom ter uma equipe um pouco maior para que a gente possa sempre documentar isso, que é o nosso grande propósito, né?
ter uma boa base de dados e de documentos para isso poder ser acessado no futuro. Henrique, na outra vez a gente falou sobre a questão da preparação física, né, e da dificuldade que é muitas vezes de treinar, especificamente, principalmente uma altura tão, no caso, a altitude tão alta, chegar num nível tão alto de altitude, e como treinar isso na região que a gente mora. E aí eu queria saber desde o último papo até agora, da tua preparação, da questão do treino de força, qual que foi o teu caminho, como é que foi essa preparação, qual foi a dificuldade que teve e o que de repente para o próximo ciclo, no caso até julho, agosto do próximo ano, o que tu imagina que vai seguir ou que vai mudar? Pois então, é bem complexo isso, né? Principalmente essa parte de simular a questão da altitude aqui onde a gente mora. A gente mora no Brasil, né? Eu moro na serra e moro a 800 metros do nível do mar. Então, super alto, entre aspas, né? Mas aqui para o nosso estado. Mas no fundo, não muda nada, né? Então, isso é uma coisa que a gente não consegue treinar ou se adaptar mais facilmente por isso. A questão dos treinos, eu acho que eu vivo numa constante evolução, porque eu venho do judô, venho do jiu-jitsu, venho de esportes que exigiam um nível de preparação e um tipo de preparação física bem diferente do que eu estou fazendo hoje. Então, eu ainda estou num processo de evoluir isso, porque a gente precisa, no montanhismo, uma capacidade muito grande de ficar horas e horas e horas fazendo a mesma coisa, em deslocamento ou escalando, enfim. E nada melhor no treino do que reproduzir aquilo que a gente vai fazer na prática específica, né? Então, o que eu tenho procurado fazer cada vez mais é migrar para esportes que são de longa duração, os endurances, né? E tenho feito isso na corrida, tenho feito isso na bike, e isso acaba gerando todo um reflexo em outras coisas. Eu sempre fui um cara bem forte fisicamente, assim, então pesado também, e eu mesmo me dei conta que eu precisava baixar um pouco o meu peso, muito embora eu gostasse do efeito estético que tinha e estivesse acostumado com isso, né, que eu tive que foi uma decisão que eu tomei, eu vou baixar meu peso, porque para fazer essas atividades endurance é mais importante, é mais interessante estar com um pouco mais leve, né? Não que a montanha em si tenha me dado esse recado, né? Mas o treino que eu estou fazendo para montanha, como é todo dia de treino, claro. Eu sei que eu vou economizar mais meus joelhos, as cartilagens, eu sei, porque são todos os dias treinando, né? Então, e principalmente para as próximas montanhas que vão vir, que são desafios bem grandes, assim. Em 25 a gente já tem Denali, em 26 Everest, então são montanhas que eu sei que a gente vai ter que estar muito bem condicionado para essa prática exaustiva de 16, 14, 15 horas ininterruptas, né? Sem dormir, sem comer direito e cansado já, né? Já muito cansado. Quanto tempo levou o ataque ao cume? No Kilimanjaro agora? É. Foram 10 horas no total, até chegar de volta. Foram 10. 10 horas só a última parte, o último pico ali. Nós saímos, o grupo foi dividido, né? Um grupo saiu um pouco antes e um grupo um pouco depois. O nosso grupo saiu em torno de 1h30 da manhã do acampamento e voltamos 11 horas da manhã, mais ou menos, de volta já no acampamento de novo, né? E o Kilimanjaro teve uma coisa que chamou a atenção, que foi, nós voltamos 11 e pouco para o acampamento mais alto, aí a gente dormiu um pouquinho, acho que 1h30, comemos alguma coisa e já começamos a descer, porque a gente desceu até o acampamento 1, né? O Kili são 5, então a gente desceu até o acampamento 1 nesse dia. Esse dia foi bem duro, e aí dormimos no acampamento 1. Então, na verdade, assim, foram 10 horas de ataque ao cume. A gente retornou para o acampamento mais alto, dormiu 1h30, comeu alguma coisa e desceu mais umas 6 horas, né? Então, esse dia foi bem duro, assim. Bom, chegou no ponto 1 lá para dormir e tava dormi bem, posso te garantir que eu dormi bem. Dormi muito bem. Nem me virei, nem me mexi.
E colocar o corpo no limite, né? Leva Ali no tem limite. muito trabalho mental aí também para conseguir aguentar isso tudo, né? Eu acho que o trabalho mental é fundamental, né? Porque chega um momento que nosso corpo é muito inteligente, né? Muito inteligente. Então ele começa a dar mensagem de que, pô, já passou do limite, já chega, vai descansar, né? E só que na verdade, quando essas mensagens começam a chegar, alguns estudos científicos já comprovando isso, né? A gente está num percentual ainda muito, muito, muito abaixo do que a gente realmente, do que seria o nosso limite físico, né? O Vini sabe muito bem do que eu estou falando também, até pelos desafios que ele já fez, né? Então eu acho que nesse momento que a gente entra no flow, assim, que começa, cara, agora é a minha mente, é eu trabalhar a minha mente para ela mandar mensagem que tá tudo legal, que tá tudo bem, que faltam mais 2 horas, que faltam mais 3 horas e que tudo vai dar certo. Claro que a gente tem que saber interpretar, e aí só vem da experiência mesmo, né? Pô, eu tô com uma dorzinha na minha panturrilha. Ok, é normal tá com uma dor, né? Mas essa dor é uma dor normal, é uma dor que eu já senti, de estafa, de cansaço, ou é uma fisgada muito grande, eu tive uma lesão, né? Então isso a gente tem que ir percebendo isso, se conhecendo, eu acho que nada melhor do que fazer isso por muitas vezes, né? Repetir isso muitas vezes, até que a gente consiga ter um conhecimento muito grande do nosso corpo e saber se é o momento de parar ou de desistir, por exemplo, ou não, ou se aquilo faz parte daquele esforço extremo e vai passar depois. Ô, Deixa eu te Henrique, perguntar em relação. Vai, Diegão. quando chega lá em cima e, cara, chegou. E aí, sabe, olhar para baixo, ver que chegou a um objetivo, qual é a sensação? Tenta descrever um pouco disso. É muito emocionante, né? Acho que a primeira palavra que vem na minha cabeça, assim, é uma emoção muito grande, porque é um desafio complexo, complicadíssimo, né? Que exige uma resiliência muito grande. E essa montanha em especial, eu tive uma situação que me deixou muito feliz, foi que a fotógrafa que estava com a gente, ela já tinha feito algumas montanhas, mas ela nunca tinha feito o cume de uma montanha tão alta, assim. E eu conversando com ela nesses dias de convivência, desde que a gente chegou na África até o dia de ataque ao cume, deve ter passado 8 ou 9 dias, 8, 9 dias aproximadamente. Então a gente criou um laço legal, a relação é muito estreita, porque a gente fica 24 horas perto, todo mundo, né? Dorme junto, perto, então acaba conhecendo muito rapidamente, é um intensivo, né? E eu vi como ela falava das montanhas, dessa relação com muito amor, né? Como aquilo era verdadeiro, né? E lá pelas tantas, no dia da noite de ataque ao cume, o grupo que eu saí acabou ultrapassando esse grupo que ela estava, que a gente dividiu o grupo em dois. O grupo dela saiu um pouco antes, o meu grupo e do meu outro amigo Jefferson saímos um pouco depois, e a gente acabou cruzando na montanha com eles e tal. E eu me deu uma coisa que eu tinha que ficar ali e seguir o ritmo deles. Eu gosto de tentar um ritmo mais rápido possível, mas que esteja fazendo bem para mim, que eu não esteja cansando em demasia, né? Seguir um pace ali que seja legal, mas também não muito lento, porque a questão mental, né? Tu não avança muito, então cada um tem o seu pace lá, eu acho o meu e sigo no meu. E naquele dia, naquela noite, na verdade, quando eu passei por eles, assim, eu não sei porquê, mas me deu uma coisa que eu tinha que ficar ali, e foi o que eu fiz. Diminuí o meu pace, até o Jefferson seguiu com o guia, e eu fiquei ali com ela, com o Kleber e com o Henrique Frank, e foi maravilhoso, assim, porque eu percebi, me senti sendo muito útil, principalmente com ela, para que ela conseguisse o objetivo dela, que era chegar ao cume. Então eu demorei muito mais, a gente acabou demorando, eu resetei a minha parte mental, o meu pace, e eu acho que eu amadureci muito com isso, né? Porque eu fui lado a lado com ela e a gente consegui ver nos olhos dela a alegria que ela teve por conquistar a montanha também, por conquistar o cume daquela montanha. Então foi um momento muito especial. E também mostrou que um avanço, né? Porque eu acho que isso é muito importante, ainda mais hoje que se discute muito isso na montanha, né? Muita gente fazendo montanhas aí de 8 mil e passando por cima, literalmente, de cadáveres
avançar na montanha e seguir aquele objetivo pessoal, né? Esquecendo que ali do lado tem uma pessoa, né? Daqui a pouco precisa de ajuda. E então acho que isso foi muito bacana, assim, ter colaborado diretamente com ela, assim, que eu tenho certeza que ela nunca vai esquecer desse dia, e saber que eu tive um pouquinho de participação nisso foi muito bacana para mim. Então essa montanha teve significado, foi especial também. É uma relação de confiança também, né? Tu vai criando esse laço aí com os outros, com a equipe e tal, porque um tá dependendo do outro ali também, né? Tá ajudando na dificuldade de um, o outro dá uma força e a gente sabe bem, né? O quanto faz diferença tu tá com alguém que tá ali junto contigo, que tá dando apoio, ao mesmo tempo, ou ao contrário, tu tá ali dando um suporte porque tu vê que a pessoa precisa. Isso, obviamente, tu traz para o dia a dia, né? Numa equipe numa empresa, e tu Sim, também trabalha com com as palestras, trazendo as palestras para as empresas, tu traz muito disso, né? Dessa vivência também para as relações aí, né? sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é fundamental tu falar isso, porque, na minha opinião, a gente começa a amadurecer como montanhista, mas consegue trazer um saldo muito grande para a vida aqui fora das montanhas, né? Então, esse amadurecimento, ele vai além da montanha ou da prática do esporte, montanhismo, e faz com que, e esse é o grande propósito, pelo menos para mim, quando eu vou para a montanha, que é cada vez voltar um ser humano um pouquinho melhor. E acho que as montanhas, mais uma vez eu digo, né, pelo menos para mim, favorecem muito, assim, essa introspecção, essa autoanálise, para que eu chegue de volta aqui e me sentindo pelo menos um pouquinho melhor do que eu fui para lá, né? O Isso a Nick, África ajudou muito também. Essa montanha na África ajudou muito, como eu falei no início, né, Diegão, foi um choque cultural muito grande, assim, e então, perceber. tá, porque tu viveu uma experiência num centro de crianças na Tanzânia, né? Sim, Fez uma vida, né? esse foi, na verdade, até fiz uma postagem lá no meu Instagram, dizendo que para mim esse foi o primeiro cume, né? O cume já tinha sido realizado, porque foi um dia muito especial, assim. Logo que a gente chegou na Tanzânia, o propósito do projeto é sempre colaborar, assim, com os lugares que a gente vai passando, né? E a gente conseguiu estreitar laços com um lar lá, um orfanato, né? Que atende 52 crianças de rua da Tanzânia, e deixamos algumas coisas engatilhadas que a gente iria fazer essa visita. Tem as questões burocráticas e tal, né? E a gente conseguiu resolver isso aqui, mais uma vez com a ajuda do meu amigo Henrique Frank, né? E aí, chegando lá, antes disso, consegui juntar algumas coisinhas para levar que eu achei fundamental, assim, por serem crianças, a gente conseguiu muita bola, boneca, material escolar, tudo doação da minha família, de amigos, enfim. Ah, E e tudo organizado já para visitar lá. sim, daí comprei bagagem extra e tal, enchi um monte de mala de bola, boneca, e fiz uma visita até a da Colônia também, que é uma empresa bem grande aqui do Sul, que faz rapadura, pé de moleque, doces, pasta de amendoim, essas coisas. E eles eles colaboraram, nos presentearam com várias rapaduras e doçuras deliciosas, e a gente levou uma mala só disso, né? Então a gente levou todos esses brinquedos, material escolar e esses docinhos para as crianças lá. E, bom, quando eu cheguei lá, primeiro foi um choque, porque as condições do orfanato, assim, realmente bem precárias. A criançada, algumas com um chinelo no pé só, outras de pé descalço, enfim, não tinha chão direito, o chão era chão batido mesmo, assim, né? Não tinha piso lá onde eles ficavam e tal. E uma alegria, assim, impressionante, assim, um sorriso no rosto, uma alegria. Em algumas conversas que a gente teve, a gente pôde perceber que as crianças diziam que era muito bom estar lá, porque lá eles tinham que comer uma vez no dia, e então isso vai calejando a gente, assim, porque muitas vezes a gente reclama de coisas que não deveria nem pensar em reclamar, né? E então ali foi sem dúvida o primeiro cume, o momento que a gente abriu aquelas malas, e principalmente eu sou pai de menina, né? Então que as menininhas pegaram as bonecas, as Barbies que eu levei para lá, e levei uma para cada uma, né? Eram 12 meninas e o resto eram meninos, assim, né?
e essas 12 meninas pegaram cada uma sua bonequinha, tu via aquele sorriso no olhar, né? Não era o sorriso no rosto, era no olhar. E aquilo ali realmente para mim foi muito gratificante e só endossou aquilo que eu penso em relação ao projeto, que é cada vez mais fazer esse movimento crescer, para que nas próximas expedições a gente tenha mais apoio e consiga também iniciar paralelamente a isso algum projeto aqui também na nossa comunidade, que é uma coisa que a gente já está pensando, né? Porque isso realmente enche muito o nosso espírito e nos deixa muito bem. Foi o que aconteceu comigo. Então, ali, eu já fui para a montanha, porque a gente fez isso no primeiro dia, né? Nós chegamos na Tanzânia de manhã e de tarde já fomos visitar esse lar. Então, e no outro dia, fomos para a montanha. Então, eu já fui para a montanha quase com a missão cumprida. Eu acho que por isso, para mim, foi tão mais leve essa montanha e tão mais... eu consegui aproveitar de uma forma tão mais natural, porque parece que o grande propósito já tinha sido feito naquele primeiro dia. Quanto tempo durou o total da viagem de sair de Gramado e voltar ao total? Só de voo são 4 dias, 2 para ir, 2 para voltar, né? Quase. Bizarro, com as conexões e tal. E aí lá mais uns 8 dias. Na Tanzânia, acho que foram 8 para 9. Não, foram 9 dias lá. 9 dias lá e mais 4 de viagem, né? Quase 2 semanas aí no total. Eu queria saber da pessoa principal desse projeto, a pessoa que é o grande motivo, como é que foi com a Sofia, o que ela achou, o que ela conseguiu acompanhar. Isso é muito bacana também, né, Vini? Porque cada montanha, como nessa idade elas crescem muito rápido, né? Na Concagua ela não conseguia nem falar direito a Concagua. E agora no Kilimanjaro ela já está super falante, comunicativa. E aí fez um beijo quando eu disse que ia para a montanha, uns dias antes, né? Fez um beijo, ficou chateada e tal. E ela estava querendo uma boneca, uma Barbie, por sinal, de cabelo azul. E aí eu disse para ela que a Barbie de cabelo azul estava lá em cima da montanha, que eu ia buscar para ela. Aí ela concordou com a minha ida para a montanha. Só que eu tinha que voltar com a Barbie de cabelo azul, né? Então a mãe dela comprou a Barbie, a Deia comprou a Barbie, e quando eu voltei, a primeira coisa que ela perguntou foi: cadê minha Barbie de cabelo azul? Então acho que foi uma ideia inteligente, assim, para que ela não ficasse tão triste, e consegui falar com ela todo dia. Isso é uma peculiaridade lá dessa montanha também. Normalmente não tem sinal de internet. Lá tinha, não que eu ficasse usando toda hora, porque a ideia é justamente desconectar um pouco, né? Mas pelo menos uma vez por dia, assim, eu pegava e fazia uma chamada de vídeo para ela e contava, numa visão um pouco lúdica para ela, de como estava sendo essa minha saga em busca da boneca de cabelo azul. Então a gente criou uma história muito legal aqui em casa. Claro, imagina a cabeça dela pensando, imaginando que o pai escalando a montanha. Ela contou para os amiguinhos que o papai teve que pegar o avião, ir para um lugar muito longe, subir uma montanha muito grande, mas trouxe a boneca de cabelo azul. Então virou uma história muito legal aqui em casa também, que sem dúvida nenhuma daqui a uns anos a gente vai reviver e vai contar para ela e vai se amarrar, né? Qual é o próximo desafio? São 2 no ano que vem? Não, ano que vem é uma só. A mais alta da Europa. Elbrus, na Rússia. Não. Quanto tem de... Não, isso aí tá desatualizado. O mais alto na Europa é aqui em Barcelona, aqui, Henrique. Vai ter que vir para cá, na Espanha. Qual é a montanha? Eu não sei o nome, mas é aqui pertinho aqui. Vai ter que vir ter que vir para esse lado de cá. Não, mas eu acho que vamos fazer assim então, Vini. Na volta, eu vou fazer a montanha e vou gravar presencialmente contigo na Espanha aí, no próximo episódio. Fechou, eu prometo não me atrasar. Olha aí. Não, a capital a capital do vinho, do espumante, vinho, né? Aí. Estamos na capital do vinho. Daí eu já te espero aqui com uma cava aqui pra gente celebrar. Ótimo. Agora, com esse convite não tem como recusar, Vini. Então. Elbrus tu perguntaste, Diego, 5.640. Tá. Mas é uma montanha que tem as suas peculiaridades. É uma região bem afastada, a logística é um pouco complexa e muito frio, né? Elbrus é famosíssima pelas rajadas de vento e pelo frio. Então, o desafio lá, sem dúvida,
vai ser grande por isso, né? Quando é que sai material visual que tu já fez até agora? Tem previsão? O primeiro Pessoal, documentário, é isso. o primeiro documentário do Aconcagua, eu acabei de ver ele faz umas 2 semanas, assim, ficou super bonito. Então já deve estar saindo aí. E o do Kili, a gente está só iniciando aquela fase de edição e tal. Esse é um processo que demora bastante, né? Recém voltamos de lá, né? Mas o do Aconcagua ficou muito bacana. Eu vi faz umas 2 semanas. E em breve a gente vai estar disponibilizando aí no nosso Instagram aí, que é a nossa forma de comunicação, né? Como fazer para ver e tal, e links e tal. Mas ficou muito bacana. Muito sensível à abordagem que o André Pires e o pessoal da produtora fizeram. Muito massa. Vini, tem mais uma pergunta para encerrar? Não, eu quero te dar os parabéns por mais essa conquista. A gente sabe que cada etapa é uma luta, é um esforço gigantesco. E eu imagino que o teu grau de satisfação é o mesmo, é na mesma proporção, né? Quanto mais difícil, mais a gente celebra, mais a gente comemora. Bom descanso aí para ti. Obrigado aí pela tua disponibilidade mais uma vez. E já estamos aí na contagem, então, para o próxima etapa. É isso, Vini. Eu que agradeço. Sempre é um prazer participar. Um papo sempre muito sadio, muito alegre com vocês. E sem dúvida nenhuma, nos preparar bem aí para o Elbrus ano que vem. E na volta, primeiro podcast que participarei será com vocês aí, como sempre, porque é sempre um papo muito grande, um prazer muito grande, um papo muito legal com vocês. Para conhecer mais o trabalho do Henrique é @7 escrito, Cumes para Sofia, Sofia com PH. Vai lá, tem fotos incríveis, já tem um material que ele já colocou muito bacana, ele vai trazendo conteúdo também para uma reflexão em cima dos cuidados com a natureza, é muito legal. Foi uma coisa que o algoritmo do Instagram que me sugeriu aí, quando eu fui ver em janeiro a primeira vez, e agora sigo fielmente lá acompanhando aí o Henrique, todo esse projeto muito bacana. Obrigado mais uma vez, Henrique, por estar aqui com a gente. Que isso. Obrigado, eu que agradeço, Diego. Só gostaria de agradecer aí o pessoal que nos apoia, né, que está com a gente. Agradecer toda a nossa equipe, agradecer o Henrique Frank, que sempre faz caprichosamente a nossa logística e é pau para toda a obra. Agradecer o Jefferson Braga, meu amigo, Kleber Severo, a Maria, que foi a fotógrafa dessa expedição e faz um trabalho incrível, e aos nossos patrocinadores, né? A On Time Home Club aqui de Gramado, Sicredi Pioneira e a Icatu também, que está com a gente aí desde o Kilimanjaro. E vamos até o final agora, que vai passar rápido. Vai. O ansioso aqui, na verdade, sou eu. Fechou, Vini. Fechamos esse episódio. Um papo muito bom, né? A gente estava ansioso para poder conversar com o Henrique. Você que nos acompanha, ficou até aqui, curte lá, compartilha esse material, deixa as perguntas para o Henrique aí direto lá no Instagram também dele. E voltamos na semana que vem, é isso, Diegão? É isso, semana que vem. Até mais. Valeu, pessoal.